Então, pessoal, bom dia. Mais uma vez a gente está continuando a gravação do nosso evento da primeira jornada de bioética clínica do projeto de saúde ambiental, parasitologia e bioética, onde nossos alunos e outros pesquisadores estão apresentando seus trabalhos, porque esse evento está relacionado à espiritualidade e cuidado e às etnias e Covid. Só que nós aproveitamos, dentro da bioética, nós temos diversos outros trabalhos, então aproveitamos para apresentá-los. Então, hoje nós teremos Naima Wazim apresentando, junto com Patrícia, elas participaram da análise histopatológica de um preparo farmacotécnico homeopático em toxicologia crônica. Depois, Patrícia Musman, prosseguirá apresentando os resultados das outras investigações em pesquisa básica, em biotecnologia vegetal, em ecofisiologia, de preparos agindo ou não como agentes elicitores da germinação do feijão fradinho, que é o feijão calpi, a vinha unguiculata. Naima Wazin voltará mostrando a cartilha elaborada sobre culinária paquistanesa, que é fruto do livro que ela e sua família, junto com a família japonesa, elaboraram há cerca de um ano e meio. E eu fecharei tecendo algumas considerações de alguns resultados de pesquisa, algumas observações e as diretrizes das nossas investigações. Então, obrigada a vocês que permanecem aqui conosco. E, Naima, a palavra é sua. Bom dia, meu nome é Naima Wasim, eu sou estudante de farmácia, atualmente estou cursando o sexto período de farmácia pela Estácio e estou participando desse estudo sobre toxicologia crônica com a solução de alforbitirocale com a professora Márcia. Eu participamos desse estudo na análise das lâminas histopatológicas do baço. Vou apresentar um pouco sobre esse estudo, como ele foi feito. Então, a alforbitirocale é uma planta normalmente conhecida como aveloz e também é utilizada na medicina complementar para induzir a regressão tumoral. Porém, ela possui efeitos tóxicos. Então, tendo em vista essa característica, foram feitas diluições dessa espécie e foram aplicadas a camundongos fêmeas saudáveis em um período de 18 semanas, sendo que esse extrato foi obtido através de 2 processos: na diluição, na proporção de 1:100, ponderal e sucção, utilizando-se o etanol 30% como solvente, até se chegar à potência desejada, que nesse caso, nesse estudo, foi de 30 CH. Pode passar. Então, as soluções de controles foram administradas por 10 gotas diluídas em água potável por via oral ad libitum. E foram feitas análises estatísticas também, onde foi considerado o intervalo. Fala mais alto, por favor. E foram analisadas as características como sendo hiperglicêmico e moderadamente hepatotóxico. Esse experimento causou danos específicos às gorduras séricas, possivelmente por peroxidação lipídica, com a redução dos níveis de LDL, triglicerídeos e fosfolipídios. Também foram feitas análises histopatológicas que não foram tóxicas para os linfócitos, porém sugeriram um efeito na atividade dos leucócitos. Então, esses foram os resultados preliminares e sugeriram diferentes diluições
dessa solução diluída da tintura mãe de Euphorbia tirucale aplicadas a esses camundongos no período de 18 semanas. Pode passar. Então, como foi apresentado, a Euphorbia tirucale, ela pertence à família Euphorbiaceae, do gênero Euphorbia, e é caracterizado pela produção de um látex rico em ésteres terpênicos de corbol. Eles possuem em sua estrutura compostos aromáticos que induzem aos efeitos tóxicos, através da ativação da proteína cenase C, e também atuam como promotores de tumor e indutores de estresse oxidativo. Então, o extrato de Euphorbia tirucale, ele está relacionado à redução desses tumores sólidos, principalmente neoplasias de próstata, pulmão, mama, pele e útero, e observando-se também incremento na tolerância física e quimioterapia. Então, fica o questionamento se essa solução diluída na potência de 30CH da solução homeopática, que foi produzida pelo método hahnemanniano, ela causa algum tipo de manifestação ou ação em toxicologia crônica ou não. Pode passar. Então, os objetivos principais foram verificar exatamente essa influência da preparação da solução diluída de Euphorbia tirucale em camundongos saudáveis submetidos à toxicologia crônica pelo uso oral. Os preliminares foram feitos também sobre o desenvolvimento desses camundongos durante esse período de 18 semanas, o comportamento, sangue periférico, química sérica, peso e fígado e do baso, e a análise histopatológica do baço também. Pode passar. Os materiais e métodos foram utilizados para esse estudo. Primeiramente, obteve-se a solução diluída na potência de 30CH, que foi a potência desejada para esse estudo a partir da tintura mãe. Então, essa planta, a Euphorbia tirucale, ela foi coletada no campus da Seropédica, e a partir da tintura mãe, que é composta pelo extrato etanólico de 70%, a solução foi preparada de acordo com a técnica recomendada pela Farmacopeia Homeopática Brasileira. Esse procedimento, então, se deu na proporção de 1:100 e por sucção mecânica, e foi repetido até que se atingisse a potência necessária. E também foram avaliados os efeitos da dose panderal do etanol a 70%, e isso foi administrado de 10 gotas diluídas em 500 ml de água potável dos animais. Pode passar. Então, foi feita a análise estatística, que foi realizada por análise de variância, realizada pelo método Graf-Podestad, e considerou-se o nível de significância de 95%. E no final do experimento foram feitos os cálculos dos desvios padrões respectivos e a análise de variância de cada situação experimental. Todas as análises, elas possuíam um intervalo de confiança de 95%, que foi o intervalo considerado, sendo que apresentaram valores estatísticos de P menores que 0,05, que nesse caso foram considerados significativos. Pode passar. Então, o ensaio de toxicologia crônica, ele visou observar o efeito da solução de Euphorbia tirucale sobre o comportamento e o manuseio do desenvolvimento dessa metodologia. Então, essa metodologia foi feita a partir das 10 gotas de etanol de 70%, obtendo-se menor retraimento, desconfiança e agressividade do grupo. Já o grupo que utilizou a solução diluída de 30CH apresentou menor retraimento e desconfiança em relação ao grupo controle. Quanto ao grupo que utilizou a solução de 30CH de Euphorbia tirucale, observou-se também 3 comportamentos distintos na semana dessa administração ao longo das 18 semanas. A ausência do medo ao manuseio, dirigindo-se com facilidade ao becker, onde eram pesados, o hábito de, ao invés de dormirem aninhados no escuro, passaram a dormir enfileirados e na luz, e também foram os últimos animais a acordar pela manhã. Pode passar. Então, a análise do desenvolvimento foi avaliada, e não houve variação estatística
significativa nesse caso para motilidade, peso, consumo de água e de ração, sendo o valor estatístico obtido de P maior que 0,05. E a partir da 10ª semana até a 18ª semana, o grupo que ingeriu etanol 70%, ele consumiu ração de maneira mais significativa em relação ao controle e a solução teste. Pode passar. Então, essa tabela, ela mostra as médias e os desvios padrões realizados do consumo de ração semanal nesse período de 18 semanas, a partir da administração via oral da solução diluída de aforbitirocale, e nesse caso não houve variação significativa. Porém, a partir da 18ª semana para o controle de água destilada, houve variação, uma vez que esse grupo ingeriu a solução diluída e mais ração em relação ao controle. Pode passar. Essa outra tabela mostra a relação entre o consumo de água que foi avaliado. Então, na 4ª semana, o grupo da solução teste ingeriu significativamente mais água em relação aos 3 controles avaliados. Na 7ª semana, a diferença significativa foi apenas se comparar com o grupo que ingeriu água destilada. Na 8ª e na 10ª semana, na 18ª semana, o grupo que ingeriu a solução diluída de extrato etanólico da alforbitirocale obteve um consumo de água mais significativo. Então, nas semanas iniciais não houve variação significativamente estatística, porém, a partir da 7ª e 8ª semana em seguinte, obteve-se uma maior ração. Pode passar. Essa é uma outra tabela que mostra as médias e os desvios padrões em relação ao período de 18 semanas. Então, na 6ª e 7ª semana, o grupo da solução teste ganhou menos peso do que os grupos controles que ingeriram álcool. Nas 3 últimas semanas, o peso variou em relação ao controle que ingeriu água destilada, que nesse grupo um camundongo havia morrido. E, embora não significativa, houve uma tendência também ao incremento de peso nas últimas semanas para o grupo que ingeriu a solução diluída do extrato etanólico de aforbitirocale. E um fato que foi observado é que não houve nenhuma presença de edema e nenhum sinal de redução da motilidade. Pode passar. Foram feitas análises do efeito toxicológico da solução teste sobre sangue periférico e bioquímica sérica. Então, analisou-se, houve análise de leucócitos no sangue periférico. Não houve variação estatística nesse caso, tendo valores absolutos percentuais do sangue periférico para essa solução de aforbitirocale preparada, e obtendo-se um valor de variância de P maior que 0,05. Porém, um fato que foi observado foi a elevação relativa do número de linfócitos. Houve redução de neutrófilos e monócitos em relação ao controle que consumiu água destilada. Esse fato, então, sugeriu o recrutamento periférico de células que já tinham sido formadas. Pode passar. Foi feita a análise de bioquímica sérica, então foi coletado o sangue de cada um dos grupos de camundongos saudáveis. Esse sangue passou por um processo de centrifugação e, a partir da separação do soro, esse soro foi enviado para análise bioquímica do soro no laboratório, não havendo quantidade de soro suficiente na dosagem do grupo que havia ingerido o etanol a 70%. E em relação aos demais controles, a solução de 30CH, nessa potência que foi utilizada do extrato etanólico total de aforbitirocale, ele mostrou ação de redução no quesito de perfis lipídicos, como VLDL, triglicerídeos e fosfolipídios. E então sugeriu a capacidade de redução do estresse oxidativo por desencadear a peroxidação lipídica em membranas celulares, conforme também descrito na literatura. Pode passar. Essa tabela, então, mostra essa variação que ocorreu do perfil lipídico como marcador do estresse oxidativo, obtendo-se uma redução na quantidade, principalmente de VLDL, triglicerídeos e fosfolipídios. Pode passar. Em relação ao grupo controle que ingeriu água destilada, os controles de etanol possuíram ação hiperglicemiante,
sendo que essa hiperglicemia foi superior à que foi provocada pela solução de euforbitirocali, levando-se em consideração o potencial risco lesivo diante da associação da planta, que essa planta é reconhecidamente conhecida pelo seu efeito hepatotóxico. Ela é extraída em etanol, também possuindo efeito tóxico. E esse procedimento, então, foi realizado de acordo com as normas da farmacotécnica preconizada. As espécies reativas de oxigênio e de nitrogênio agridem proteínas e DNA. Não foi detectado, nesse caso, efeito tóxico no metabolismo das proteínas, enquanto a filtração glomerular. E a ureia também manteve-se em níveis normais, e o que pode ser questionado foi uma pequena extensão da lesão hepática pelo mesmo mecanismo. E também houve provável diminuição do potencial lesivo por intermédio do processo de diluição ou também pelas condições em que esse experimento foi realizado. Pode passar. Então, esse quadro mostra a variação do perfil proteico e glomerular como marcador do estresse oxidativo, onde não teve-se uma variação significativa no quesito das proteínas, e os níveis de ureia também foram mantidos normalmente, nesse período de 18 semanas. Pode passar. Então, no fígado, tem-se uma enzima chamada de transaminase glutâmico pirúvica, que é a TGP. Ela é uma marcadora específica da lesão hepática, porque ela promove a lise do hepatócito perante agentes estressores. E ela permaneceu normal em todos os grupos, inclusive o grupo que havia sido administrado com a solução na potência de 30 CH de euforbitirocali. Uma outra enzima, chamada transaminase glutâmico hexolacética, ela se elevou 4 a 6 vezes, tanto para os grupos controle quanto para a solução teste. Sabe-se que essa enzima ela não é específica de marcadora de lesão hepática, porém é utilizada como marcadora de isquemia tecidual em vários tecidos do corpo. Sua elevação junto à TGP, que se manteve em níveis normais, ureia e creatinina normais, nos induzem a pensar em peroxidação lipídica com lesão endotelial e vasoconstrição local. Porém, não existiram manifestações clínicas compatíveis com isquemia em outros tecidos. Também sugere-se o efeito vasoconstritor, levando em consideração a hipóxia em níveis teciduais e através da ativação da secreção da fosfofrutoquinase 1, que é a principal enzima que participa da glicólise. E ela, então, pode ser explicada como o efeito hiperglicemiante que foi observado nesse experimento. Pode passar. Essa é uma tabela que mostra a relação entre as duas enzimas hepáticas, sendo que a enzima DOG, ela apresentou de 4 a 6 vezes em maior quantidade, foi mais elevada. Pode passar. A solução de euforbitirocali, então, ele foi eficaz em reduzir o estresse oxidativo em nível celular hepático e renal, devido à presença de estruturas chamadas de polifenóis, oriundos do caule, e sugerindo a possibilidade de um efeito fitoadaptógeno símile da tintura mãe diluída. Então, esse processo, através do preparo farmacotécnico da diluição pelo método hahnemanniano dos múltiplos frascos, ele, ao invés de potencializar a atividade descrita para o látex, que ele apresentava o perfil tóxico, pareceu ocorrer a ativação do potencial antioxidante dos componentes do caule, cuja influência ela, então foi similar ao que foi detectado para outro sistema biológico e vegetal, que é o princípio da homeopatia. Então, a redução de fosfolipídios ela foi verificada no grupo que ingeriu a solução diluída de euforbitirocali em grupos saudáveis, e então deflagrou distúrbios celulares da membrana e, consequentemente, repercussões hematológicas. Pode passar. Existe também uma estrutura, um receptor de membrana pela medição do HDL, que promove o efluxo intracelular de colesterol em células saudáveis. Ele é expresso no fígado, em suprarrenais, ovários e testículos. E também é considerado uma lipoproteína anti-aterogênica.
que é a lipoproteína B100. Ela redistribui, assim, o colesterol livre no sangue, sabe? E também ativa a extrusão ativa do colesterol citoplasmático em células normais. Ele também está relacionado a sinalizações promovidas por isoformas da proteasinase C, e também contribui para a ativação de tumores. Quanto menor o fluxo de colesterol, mais as proteasinase C agirão como promotoras tumorais, ao passo que quanto maior o refluxo de colesterol, maior a atividade antitumoral. Também essas sinalizações inibem o ciclo celular via essa proteína C. Pode passar. Ou seja, são isoformas distintas que eles passam a sinalizar. Sim. Na membrana. Sim. Foi feita a análise do efeito toxicológico da solução teste preparada sobre o peso do fígado e do baço, e tendendo para um menor peso. Também não apresentou variações estatisticamente significativas nos valores da média absoluta do peso e do fígado, do baço, do grupo teste em comparação aos controles. Então, o valor estatisticamente observado foi P maior que 0,05, como também é mostrado no quadro, onde mostra a relação da variação dos valores médios do fígado e do baço relacionados à administração oral durante as 18 semanas do teste dos camundongos. Pode passar. Também foi feita a análise histopatológica do efeito toxicológico da solução teste sobre o parênquima esplênico. Então, foi feita a análise das lâminas, verificando-se a contagem, a variação do tipo celular e o formato dos leucócitos, e também procedeu-se também a análise histopatológica do baço através da coloração germinativa. Essa é a imagem também onde mostra-se a histopatologia do parênquima esplênico, com ênfase no seno germinativo normal organizado pelos linfócitos coloridos em roxo. O grupo controle que ingeriu água destilada mostrou senos germinativos organizados com linfócitos roxos, por causa do corante, e isso demonstrou que mantinham a sua atividade. Pode passar. Já o grupo administrado com etanol a 70%, ele mostrou-se uma desorganização tecidual que foi observada, com a redução do número dos senos germinativos e aumento dos linfócitos, que foram observados em menor quantidade e também menos coloridos, sugerindo uma menor atividade dos linfócitos, como mostrado na figura. Pode passar. O grupo administrado com a solução diluída de 30CH do etanol a 30% permaneceu com senos germinativos organizados, porém também reduziram o número e a sua quantidade e não foram muito aumentados. Pode falar mais perto, Naima? Mais alto, por favor. Certo. Os linfócitos, então, manteram-se em quantidade razoável e ainda se permaneceram ativos, como mostrado na figura da histopatologia do parênquima esplênico. Então, aqui já tem uma coisa importante, né? Porque tem um parênquima esplênico em relação à figura anterior, ele perdeu. Volta ali, Patrícia. Embora seja um controle, você vê que o álcool ele desorganizou os centros germinativos do baço. Agora vai para o atual, para o slide atual. Mesmo sendo controle, o álcool dinamizado já teve outro comportamento. Ele também adota a lei da semelhança em relação a esse álcool. Na hora que ele foi dinamizado, ele diminuiu o seu potencial lesivo. Pode continuar, Naima, para o resultado da Euphorbia tirucale. Certo. Próximo. Pode passar. Então, o grupo que foi administrado com a solução na potência 30CH da tintura mãe da Euphorbia tirucale, ela permaneceu com senos germinativos organizados. Também ocorreu um incremento do tamanho dos mesmos, e isso foi associado ao aumento do tamanho dos linfócitos em áreas próximas aos vasos.
sugerindo recrutamento para a periferia. E também os linfócitos, nesse caso, se manteram ativos, como mostrado na figura, pela histopatologia do parênquima. Eles estão mais arroxeados, perto do vaso, sugerindo que são linfócitos ativos, ficaram mais ativos. Claro que isso tem que ser confirmado por dosagens de citocinas, né? Certo. Pode passar. Então, essa metodologia foi aplicada por preparos de Aforba tirucale, que foi analisada pela técnica de Clay ultravioleta, pelo risco de intoxicação. Essa realização de experimentos foi realizada pelo método hahnemanniano para análise dos efeitos toxicológicos crônicos em modelo de animais sadios de material obtido de indivíduo vegetal oriundo do jardim da UFRJ. E foram administrados pela dose de 10 gotas da solução da tintura-mãe. Então, essa metodologia funciona da seguinte forma. Tem-se a tintura-mãe, que foi o extrato de Aforba tirucale. Ela foi diluída em 99 partes. Nesse caso, o diluente mais apropriado utilizado foi o etanol a 70%. Então, essa solução foi agitada, obtendo-se a potência de 1 CH. Esse processo foi repetido, pegando-se uma gota da solução e misturando-se mais 99 partes do diluente. Esse projeto foi novamente agitado e, a partir desse processo, mais uma gota dessa solução foi colocada em mais 99 partes de água e obteve-se, assim, sucessivas diluições até se atingir a potência de 30 CH para esse experimento, para esse estudo. Pode passar. Então, esses foram resultados preliminares e eles evidenciaram que não foi exibida a toxicidade esperada. E as observações, elas sugeriram um processo de diluição que foi ativo para este método biológico, de acordo com o organo, o Samuel Hahnemann, que foi o criador dessa metodologia homeopática. A análise preliminar qualitativa do manuseio dos animais também mostrou efeito comportamental de interesse, a redução de medo e de inibição foi observada, a mudança de hábito, passando a dormir enfileirados e na luz, e além de custarem a despertar pela manhã, eram os últimos a acordar pela manhã. A avaliação neuroendócrina também pode colaborar para o entendimento quanto ao desenvolvimento dos camundongos, e o estímulo do fator liberador tireotrópico hipofisário, que é TRH, pelos ésteros de Forbol, também foi registrado para o gênero de Euphorbia. Pode passar. Então, esses ensaios em toxicologia crônica com a tintura-mãe do indivíduo vegetal, ele evidenciou a tetroiodotironina livre, que é a T4 livre, e aumentando assim os níveis de TSH. Aumentou-se os níveis de T4 e diminuiu-se os níveis de TSH, enquanto que a T3, a tetroiodotironina, ela manteve-se normal em relação aos grupos controles de água destilada e de etanol em soros de camundongos. Em outro experimento de toxicologia crônica, para o grupo administrado com a solução de 30 CH, obtido pela trituração do látex de etanol de Aforba tirucale, ele verificou-se também o aumento do T4 livre sérico, associado à hipermotilidade e à morte do animal, que felizmente não pôde ser necropsiado devido ao processo de autólise acelerada. E, portanto, evidencia-se também que a solução da potência de 30 CH de Aforba tirucale, ela pode estimular a resposta de membranas celulares, mesmo numa correspondência molar equivalente a 10 a menos 60. Então, nos presentes resultados, a solução da tintura-mãe de Aforba tirucale, ela teve a ação de induzir o estresse oxidativo direcionado apenas para o metabolismo lipídico nos animais sadios. Com a redução dos fosfolipídios, e pode ter sido uma consequente aperoxidação lipídica da membrana celular de hepatócitos. Pode passar.
a solução de 30CH da tintura-mãe. Então, ela foi preparada com esse solvente de etanol e pode ter sido mostrada como uma ação de adaptogênica símile interrogada. Esses resultados preliminares do estudo efetuado investigaram a indução da secreção de citosinas no soro desses animais. Para o grupo de camundongos suíços saudáveis, desafiados pela ingestão da solução da tintura-mãe de efoletirocalia na potência de 30CH, após a ingestão ad libido por 18 semanas, em dosagens sobrenadantes de linfócitos, detectou-se a tendência da resposta da TNF-alfa e sua produção normal em relação aos grupos controles. Porém, a TNF-alfa sofreu inibição não significativa de sua produção, atingindo concentrações abaixo dos controles no momento em que foram estimulados com a curvanalina A e a solução de alfa-betirocalia preparada. Pode passar. Então, a TNF-alfa contribui para fatores de necrose tumoral alfa, que é um grupo de citosinas capaz de provocar apoptose em células tumorais e possui uma vasta gama de ações pró-inflamatórias. Ele é secretado principalmente por macrófagos. Sua toxicidade direta também pode ser identificada por uma substância chamada de cachequina, que é um mediador sérico implicado nas síndromes consultivas. Ele está presente também nas doenças parasitárias de neoplasias. TNF são glicoproteínas e não imoglobulinas. Elas são liberadas por células vivas do hospedeiro que agem não enzimaticamente, regulam diversas outras funções celulares. Pode passar. A TNF-alfa, então, quando liberada em baixas concentrações, ela age nas células endoteliais, promovendo vasodilatação e estimulando as quimiotoxinas. E as concentrações elevadas da TNF-alfa podem estar relacionadas com a elevação nas concentrações plasmáticas de insulina, anormalidades no metabolismo dos hormônios de esteroides e hormônio de crescimento. Tóxico também para as células beta-pancreáticas, tendo por isso papel de patogênese do diabetes mellitus tipo 1, e também está envolvido na associação na hipertensão arterial sistêmica e dislipidemia com obesidade, podendo estimular a lipólise e inibir a lipase lipoproteica, aumentando os ácidos graxos livres do plasma. E, então, ela age principalmente nos perfis lipídicos. Atua também na via intrínseca da apoptose. Aproxima do microfone, por favor. Atua na via intrínseca da apoptose e como elemento regulador do sistema imune. Então, nesse ensaio toxicológico, considerou-se que não houve redução da TNF-alfa e, portanto, preliminarmente, a solução de 30CH de alfa-betirocalia, que foi a tintura-mãe, não apresentou atividade imunossupressora. Pode passar. Então, o estresse oxidativo celular, ele decorre de um desequilíbrio entre a geração de compostos oxidantes e a atuação dos sistemas de defesa antioxidantes. Também a geração de radicais livres ou espécies reativas é o resultado do metabolismo do oxigênio. A mitocôndria, por meio da cadeia transportadora de elétrons, é a principal fonte geradora de oxigênio. E nesses experimentos, então, não houve elevação da ureia nem de creatina. O ácido úrico pode ser dosado. A avaliação do peso e motilidade, elas sugerem a ausência da degradação proteica em função da massa muscular observada. Então, além do desenvolvimento, a tensão normal, evidenciando funções neurológicas mantidas. Porém, os danos oxidativos aos lipídios são resultados de ataques das espécies reativas sobre os lipídios saturados das membranas celulares, gerando principalmente radicais alquila, alcoxila e peroxila, levando-se à destruição de sua estrutura e falência dos mecanismos de troca de metabolismos e também uma condição extrema de morte celular. Esse processo, então, que é conhecido como peroxidação lipídica ou lipoperoxidação, que é avaliado como indicador de estresse oxidativo celular. Pode passar. Então, os indicadores da superoxidação lipídica
foram propostas para investigações desse processo oxidativo. Destacam-se, nesse caso, o malondialdeído, os hidroperóxidos lipídicos e os tienos conjugados, pentano, etano e F2-isoprostano. Já o 4-hidroxinonenal é um dos indicadores mais importantes, sendo considerado o mais estável, pois ele tem a capacidade de se difundir nas membranas celulares ou mesmo em locais distantes de sua formação, podendo agir também em proteínas citosólicas, formando vários adultos, resíduos de cisteína, lisina e histidina, que são capazes, então, de induzir a sinalização celular. Nesse estudo, é um importante mecanismo para explicar as intoxicações relatadas por pessoas que manuseiam com frequência o aveloz e por pesquisadores que o inalam e na literatura também. Pode passar. Durante o metabolismo da metionina e da cisteína, é formada a homocisteína, que é um aminoácido que contém enxofre. Na ausência de outros fatores de risco conhecidos, demonstrou-se que a homocisteína ela estimula a expressão da proteína quimoatrativa 1 dos monócitos, da molécula da adesão celular vascular 1, e também da E-selectina. Isso leva a um aumento da adesão dos monócitos do endotélio arterial e também pode contribuir significativamente para o desenvolvimento da aterosclerose, facilitando a infiltração de monócitos macrófagos da parede arterial. Em pacientes com câncer, os níveis elevados da homocisteína ela pode causar a divisão rápida das células tumorais e, portanto, é um fator de risco para o câncer, ou seja, é um potencial marcador tumoral. Mais recentemente, foi demonstrado que a homocisteína promove o carcinoma hepatocelular por meio de mecanismo epigenético que envolve o metabolismo do citocromo P450. Também foi implicado que afeta adversamente a vasculatura intestinal, resultando em uma condição como uma doença inflamatória crônica intestinal. Os camundongos testados não desenvolveram manifestações clínicas digestivas nesse caso. Então, até aqui, tudo que é relatado para o aveloz, o aveloz da África, que ele desencadeia dislipidemia, hipertensão, que ele promove câncer, é um copromotor tumoral, e ainda doença inflamatória crônica intestinal, nada disso foi verificado com o uso desse preparo diluído. É isso que a Naima está explicando. Explica todos os mecanismos e sugere que não seja uma lesão direta hepática, mas talvez possa haver uma participação nessa modulação através do fator de necrose tumoral alfa, o TNF-alfa. Pode seguir, Naima. Certo. Então, pode seguir, Naima, a gente Naima. não está te ouvindo. A gente não está te ouvindo. melhorou agora? Agora melhorou. Certo, pode passar. Então, essa solução na potência de TSH que foi testada também não induziu a promoção tumoral do grupo testado. Então, desconfiou-se que poderia existir uma atuação biológica seletiva eficiente. Peroxidação lipídica foi observável apenas em células doentes, uma vez que as doenças como neoplasia, a forbetirocali que foi empregada promoveu modificações estruturais do tipo de lipídio componente que levam, então, à perda da fluidez da membrana celular. Nesse experimento, em nível bioquímico, a sua afinidade pelos produtos lipídicos séricos, como a hiperglicemia, foi evidenciada. No entanto, não desenvolveu lesão aos outros aparelhos dos sistemas investigados. A norma da Anvisa para a atenção farmacêutica regula que extratos diluídos pelo método hahnemanniano devem ser dispensados 30% em alcoolatura, em concordância com as normas da farmacopeia brasileira. E também se sabe que a proibição da dispensação de aforbetirocali e de sua renovação do patenteamento, devido a isso, esses extratos aquosos não serão dispensados ao público.
então servirão para pesquisa básica toxicológica, visando o aprofundamento da discussão sobre o mecanismo de ação. Então, nesse estudo, conclui-se que a solução que foi diluída de aforvatirocálio, que foi a tintura-mãe, ela foi coletada não comprometendo a vida nem o desenvolvimento de camundongos ao longo das 18 semanas, não foi nefrotóxica e, portanto, possuiu ação hiperglicemiante moderadamente hepatotóxica, causando dano específico às gorduras séricas, possivelmente por peroxidação lipídica, pela redução dos níveis de LDL, triglicerídeos e fosfolipídios, como foi analisada na tabela. E a análise histopatológica também. Pode passar. Então, esses foram estudos preliminares e eu torço por não repetir com água o que tinha feito. E a próxima análise, então, será feita através da fitoterapia em extratos vegetais. Então, a partir desse estudo, ele não apresentou variação em leucócitos séricos, não foi nefrotóxica, portanto, possui ação hiperglicemiante, afetando perfis lipídicos, e na análise histopatológica não foi tóxico para linfócitos do parênquima esplênico, e sugeriu, então, a concentração equivalente a 10-60, e para um melhor entendimento do mecanismo de ação e do seu potencial redox a ser investigado. Então, estudos ainda precisam ser realizados por causa do efeito da água, ela produziu efeito no experimento. Então, o próximo estudo será realizado através da fitoterapia. Pode passar. A gente analisou aqui os extratos a partir preparados com álcool, extraídos em álcool, extratos etanólicos. Então, os próximos serão em água. Dinamizados serão em água, a partir do extrato sem ser tintura-mãe, já que a gente está só fazendo pesquisa básica, não tem preocupação em dispensar para o público. Só para pesquisa básica, estudando o mecanismo. Muito bem, Naima. Muito bem. Então, Naima, gostou? Sim, foi bem interessante. Foi um pouco curiosa, mas assim, o estudo é bem interessante em si. É um conhecimento muito amplo. Essa questão do estudo das lâminas, né, que a gente fez com o professor Nelson Bretas, que é veterinário, mestre em patologia animal, faz análises histopatológicas, né? A gente teve que fazer e refazer e depois aguardar a avaliação do Paulo Santa Clara Júnior, da modulação das citocinas, porque é muito diferente da literatura. Então, se por um lado fala a favor do preparo homeopático, né, dentro da lei de Hahnemann, por outro, a gente tem que prestar muita atenção, porque a gente verificou que ele foi bastante ativo direcionado contra as gorduras. Então, é uma seletividade de ação, que a gente já via nessa seletividade de ação, inclusive voltada para as células neoplásicas, não só os tumores em vivo, nos animais, que os veterinários mostravam os casos, mas também nas linhagens celulares, né? Tem até a publicação do efeito homeopático da trituração do látex, que foi feito com a professora Carla Landino, que não atacou as linhagens celulares normais, mas atacou as neoplásicas, né? E agora aqui, em camundongos saudáveis, mostrando que realmente a via é pela peroxidação lipídica e possivelmente está ativando isoformas, outras isoformas da proteína quinase C. A alfa é sempre promotora inflamatória e promotora tumoral, não foi isso que aconteceu. Os camundongos, nenhum deles desenvolveu câncer, não foi uma quantidade pequena de camundongos, nenhum deles desenvolveu câncer e ainda teve essa atuação seletiva via metabolismo lipídico.
e garantindo, pela análise que vocês duas fizeram, nós fizemos juntos, né, lá no microscópio, repetindo isso, e que foi confirmado pela análise das citocinas por Paulo Santa Clara. Então, não teve um efeito imunossupressor, só que para a gente poder dizer que isso em relação aos solventes com os quais a solução foi preparada. Para a gente poder dizer mais alguma coisa, agora que a gente verificou que as membranas celulares e as membranas vegetais também, elas são sensíveis a uma diluição de 30 CH, potência 30 CH, que tem uma correspondência molar de 10 a menos 60, embora a literatura nem tenha uma unidade para descrever isso, porque em 10 a menos 14 é a unidade menor chamada Fenton, né? 10 a menos 9 é nano, né? Que está nanotecnologia, nanoemulsões, nanopartículas. 10 a menos 14 é Fenton, e a partir disso não tem. E a gente está mostrando aqui que em 10 a menos 60 a membrana celular ainda responde. A gente mostrou isso histopatologicamente, bioquimicamente, né? E no desenvolvimento dos camundongos. E não foi capaz de promover tumor. Então, tem um metabolismo aí lipídico que precisará, via estresse oxidativo, que precisará ser melhor estudado. E dessa vez a gente pensa em retirar o álcool, já que a gente não tem essa, pela proibição da Anvisa, não tem esse compromisso de uma dispensação. Então, a gente pode fazer com água e ver o que acontece dessa extração em água, que é como é o uso popular, mas a partir dali dinamizar e estudar esse metabolismo, comparando, então, um extrato ponderal, aquoso, total aquoso, caule e látex, com o dele mesmo dinamizado. A gente vai seguir nessa linha e contamos com a participação da Naima nisso, da Patrícia nisso, né? Uma farmacêutica, uma estudante de medicina, e que é muito importante, né? Denise é a farmacêutica antiga, que trabalhava e era professora na farmácia do Instituto Hahnemanniano no Brasil, por isso ela está aqui observando os resultados, avaliando. Então, isso a pesquisa, ela é sempre assim, ela é feita por muitos, e a pesquisa ela deve sempre ser repetida, ela tem que ter critério de repetibilidade, porque a ciência ela é construída por várias pessoas, são vários tijolinhos construindo esse edifício do conhecimento e do saber. Então, eu agradeço a Naima e a Patrícia a participação, o estudo sério, né? Porque a gente tem sempre que repetir os experimentos. A gente não faz uma publicação de um primeiro experimento, juntando uma coisa e outra, porque é interessante ter publicação, mas o importante é passar uma informação, ainda mais quando os nossos resultados são totalmente diferentes da literatura, né? Tanto dos extratos a partir do fitoterápico, quanto dos estudos homeopáticos, que a gente viu, o que a Naima estava mostrando na comparação, na discussão, é que um preparo a partir do látex, em 30CH, tem ativação do T4 livre. E aqui, quando não foi do látex, foi da planta inteira, ele não foi para a glândula, ele foi direto para o mecanismo central. Então, isso mudou o mecanismo, porque mudou o preparo. E isso numa correspondência molar, de uma concentração molar a 10 a menos 60. Isso, assim, aproximando, né? Porque o dinamizado tem várias outras características físico-químicas que um médico, profissionais da área de saúde, não tem tanta condição de
de discutir, né? Precisam ser outros profissionais. Por isso, a pesquisa, a ciência homeopática, ela precisa de físicos, de químicos, enfim, né? É uma riqueza em termos de investigação, né? Quando você está em ciência. Então, Naima, parabéns pela aplicação, parabéns pelo preparo, né? E vamos torcer para que a submissão do resumo entre em outros locais também, tá? Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta?